pessoal, tudo bem? Vamos rapidinho numa nossa primeira aula de gravação teste aqui com vocês. Hoje nós vamos falar de geradores elétricos em eletricidade. Então, pessoal, vamos lembrar aqui, ó, energia não elétrica será transformada em energia elétrica. Essa energia não elétrica, tá, a gente vai generalizar por uma energia total que vai ser gerada, chamada de força eletromotriz. Ela representaria quem? A energia térmica, a energia solar, a energia eólica, a energia mecânica da água nas usinas, a energia química na pilha. É a energia total do interior do gerador que será convertida em energia elétrica, que é o que a gente tem de útil. Guarda bem esses nomes: total gerada, útil, que a gente representa pela DDP entre os pontos A e B do gerador, que seria a saída da quantidade de volts nessa DDP. Então, essa energia total gerada será convertida em energia útil. E essa energia útil, quando o gerador ele recebe o nome de gerador ideal, ele transforma esse 100% de energia em energia útil. Então o rendimento dele é 100%, que a gente vai representar por 1. Por que ele é ideal? Porque ele não tem perdas. Então a gente representava o gerador por uma barra maior e uma barra menor entre os pontos A e B, onde a gente retirava a DDP. Vocês se lembram que nos circuitos elétricos a gente nem desenhava esse gerador, porque a gente já tinha a DDP pronta. Agora a gente vai começar a fazer exercício que a gente vai ter que calcular essa DDP aqui, né? E dentro desse gerador tem aquela energia não elétrica, que a gente vai representar pela força inicial que move os elétrons, quer dizer, força eletromotriz. Então a gente desenha esse E aqui entre as barras, está no interior do gerador. E o que é um gerador ideal? Que esse E, ele é inteirinho convertido em U. Por isso ele tem 100% de rendimento. Então as unidades tanto do E, tanto do U, já que são iguais, volts. Tá ok, pessoal? Então esse gerador ideal, ele não tem perdas. Ele transforma toda a DDP em força eletromotriz. Então ele tem um 100% de rendimento. Já o segundo e último tipo de gerador, chamado de gerador real. Por que ele é um gerador real? É o que existe na nossa realidade do dia a dia, onde nós temos bateria de carro, nós temos pilhas, nós temos os geradores das usinas hidroelétricas. Então, pessoal, as fontes de carregador de celulares. O que é um gerador real? Ele, na verdade, representa a força eletromotriz e, já que uma pilha contém um monte de elementos para ser fabricada, uma bateria de um carro, umas fontes de celular. Então o que a gente tem lá dentro? A gente tem uma resistência interna que a gente vai chamar de R minúsculo, dos elementos que constituem essa pilha para ela ser fabricada. Então ele tem uma resistência, por quê? Porque tem elementos lá dentro que não conduzem energia, que não conduzem corrente elétrica. O que vai acontecer então? Vai formar uma resistência e essa resistência vai dissipar calor quando percorrida pela corrente elétrica na lei de Ohms. Então o que a gente vai ter? A gente vai ter uma perda na forma de calor. A gente fala perda porque é comum a gente falar perda, mas a gente usa a palavra dissipada. Então, pessoal, esse gerador real, que tem essa força eletromotriz, essa DDP, e esse resistor interno, que tem uma resistência R, esse é o símbolo. Agora, em algumas questões de vestibular, para ficar mais fácil a sua resolução, eles colocam esse R aqui fora, para que esse R passe a fazer parte do circuito também. Então, na hora de desenhar a DDP, eu não posso desenhar a DDP só aqui na força eletromotriz, porque senão ele se torna um gerador ideal. Então eu tenho que desenhar a DDP envolvendo essa resistência em valor, que é o nosso resistor, tá? Então isso, muitas vezes, vocês vão encontrar um desenho
tudo isso dentro de uma bateria, de uma pilha, por exemplo, onde a gente tem aqui o polo positivo, que é o maior potencial da pilha, e o polo negativo. Então esse errinho ele faz parte do interior do gerador, tá bom? Correto, pessoal? Alguma dúvida depois vocês podem me perguntar pelo WhatsApp. Então, aquele esquema importante: energia não elétrica transformada em energia elétrica, representada pela força eletromotriz em volts, a energia não elétrica, e a energia útil pela DDP. O que acontece agora no gerador real? Nós temos uma transformação de energia elétrica em calor também naquele resistor interno, que a gente chama de energia dissipada. E energia dissipada na forma de tensão DDP seria a DDP naquele errinho, que seria errinho I. Correto, pessoal? E onde está esse I? Eu já mostro para vocês. Então, como funciona um gerador real? Quase igual a um ideal. Aquele U seria igual ao E. U igual a E, só que eu tenho essa perda. Então, se eu pensar que esse E se transformaria em duas energias, a energia total gerada numa útil e mais a dissipada, eu teria que esse E seria igual a útil mais a dissipada, que seria U no errinho. Passando esse mais o errinho, subtraindo o E, menos. Então, esta é a nossa equação do gerador real. Ele seria um ideal descontando o que a gente vai ter como energia dissipada. Então, pessoal, essa energia não elétrica, E, transformada em energia elétrica, útil U, e a energia dissipada, que seria a tensão no errinho, que seria uma queda de tensão. Então esse E se transforma em duas energias. Então a soma das duas, olha aqui. Certo? Passando esse mais para lá, nós temos o quê? Que essa DDP seria E menos U do errinho. Quem é o U do errinho? RI. Então o que a gente tem? O que a gente vai usar, útil, que é o que o gerador vai fornecer, né? Que é o útil, vai ser igual ao total gerado, descontando que ele vai dissipar internamente na forma de calor. Então, voltando, pessoal, essa força eletromotriz e esse resistor interno que me dá uma resistência elétrica no seu interior, esses elementos internos vão nos fornecer uma energia útil, que é a DDP, entre os pontos A e B. E a corrente elétrica, vamos lembrar, sempre saindo da barra maior do gerador, do maior potencial. Ela vai percorrer o circuito e voltar. Então aquele circuito ele vai se encaixar aqui, circuito de resistores, vocês viram série, paralelo, circuito misto, ele se encaixa aqui. E lá no circuito elétrico, como vocês não tinham aprendido gerador ainda, o que aconteceria? Ele fornecia a DDP total. Agora vocês vão ter que calcular essa DDP para resolver o circuito. Tá joia? Pela equação do gerador. Então vamos lá, pessoal. Continuando com nossos geradores, vamos iniciar agora então circuitos elétricos que usam gerador real. O primeiro circuito elétrico simples é quando o gerador está aberto, isto é, quando ele não está conectado em ninguém. Por exemplo, uma tomada sem nada ligado nela, uma pilha nova sem nada ligado nela, então ela está lá, né, parada sem nada estar ligado. Então, como não tem circuito elétrico para a corrente elétrica se formar, então a primeira coisa que você tem que lembrar de um gerador aberto é que essa corrente elétrica ela é nula. Está tudo parado, não tem condutor entre A e B. Então, portanto, se a gente continuar com a força eletromotriz e com o resistor interno de resistência Rin, lembrando que U é igual a E, descontando que a gente vai dissipar, e esse I igual a zero, o que nós temos? Nós temos uma tensão, uma DDP, ou tensão igual à força eletromotriz em volts. Como esse E
será sempre descontado do RI e o mínimo valor que a gente tem para a corrente é zero, qualquer outro valor de corrente vai fazer com que esse U seja menor que E. Então esse U é o nosso máximo. Então nós estamos entre os dois extremos. A corrente mínima zero e o U máximo E. Esse é o nosso primeiro tipo de circuito. Já um gerador em curto-circuito. Como funciona um gerador em curto-circuito? Um curto-circuito seria esses pontos A e B da DDP estarem ligados por um fio de resistência praticamente nula. Então, portanto, o que acontece aqui? A força eletromotriz está aí gerando a corrente. Olha a resistência interna do gerador sendo percorrido por essa corrente agora. Ela não encontra resistência nenhuma aqui na fiação e ela vai passar e dissipar calor nessa resistência interna. Por isso que essa corrente aqui, ela vai receber o nome de corrente de curto-circuito, ICC. E é a corrente máxima que um gerador consegue fornecer. E a DDP, pessoal? A DDP, entre os pontos A e B, se você seguir aqui, esse ponto continua sendo ponto A, qualquer ponto do mesmo fio A, esse B passa a ser equivalente ao ponto A. Então não temos mais diferença de potencial. Essa DDP vai a zero, ou seja, tudo que estiver ligado no gerador para de funcionar porque a corrente passa pelo curto. Então por isso que a tensão vai a zero. Se forem lâmpadas, aparelhos eletrodomésticos, para tudo, né? Então por isso que essa DDP vai a zero. De novo nós estamos entre os máximos, mas os máximos ao contrário. Aqui a DDP é máxima, a corrente é zero. Aqui a DDP é zero e a corrente é máxima. Se a gente voltar para aquela equação do gerador, olha o que vai acontecer. Se eu colocar uma DDP valendo zero, significa que eu dei um curto-circuito no gerador. Quem vai ser essa corrente? Essa corrente vai ser o ICC. Então olha como a gente calcula o ICC. Ó. Zerando a DDP pelo curto, passa esse menos RICC para lá, igual a E. Então quem é o ICC? E sobre R. Ou seja, de novo, uma corrente em amperes. Olha só pela lei de Ohms, se você perceber. Ó. Pela lei de Ohms, se você perceber que essa corrente aqui era U sobre R, ou seja, volts dividido por ohms, aqui a gente tem volts dividido por ohms também. Ou seja, os únicos volts que sobram aqui é do E e os únicos ohms que sobram aqui é do R. Então a gente pode usar esses três elementos aqui, ó, para guardar a equação do ICC, que é muito importante. Volts dividido por ohms, já que a DDP vai a zero. Então o gráfico de um gerador, ele apresenta-se pelos dois tipos, né? O gerador ideal e gerador real. No gerador ideal, o é sempre E, portanto a gente tem uma função constante. Onde nós temos aqui na ordenada, que seria o eixo Y, a DDP, em função da corrente elétrica na abscissa. Esse U sendo o valor do E, e já que esse E era o maior valor possível, a gente marca esse E bem aqui em cima, no valor do U, e uma constante. Esse seria o nosso gerador ideal. O nosso gerador real, ele é uma função de primeiro grau e decrescente, olha lá. A gente tem Y e X, olha aqui, ó, elevado à primeira. Então, portanto, a gente tem aqueles dois pontos extremos, onde o U máximo era E, quando a corrente era zero. Isso caracteriza um gerador aberto. Onde que a gente marca esse ponto? No I valendo zero, aqui, e o U valendo E, aqui. Então esse é o nosso primeiro ponto onde o gerador está aberto. E o nosso segundo ponto? Quando o I era máximo, que era o ICC, valendo E sobre R, e a DDP igual a zero, onde a gente aqui tem um gerador em curto. Aonde nós temos isso? Um U valendo zero, que seria o Y0,
e o I máximo, que seria o ICC, que a gente marca bem aqui na frente, né? E sobre R', e nós temos aqui a nossa função decrescente. Ok, pessoal? Esse é o gráfico, então, em que vale essa função de primeiro grau decrescente. Bom, turma, para a nossa aula ficar bem resumida, a potência e rendimento do gerador a gente obtém através das expressões do gerador, que seria a nossa função, e lembrando que a potência de qualquer bipolo, π. Para eu transformar essa equação em potência, eu poderia pegar essa DDP e multiplicar pelo I. Então, se eu multiplicar desse lado pelo I, eu vou multiplicar esse lado inteiro pelo I. Então, a gente fica I vezes U, I vezes Z e RI quadrado. Cada elemento desse passa a ser uma potência. Já que π é uma potência, mas uma potência de quem? Da DDP. E lembra lá no comecinho da aula que a gente chama de útil. E isso, total, então passa a ser uma potência total. E no R a gente chama de dissipado, bem lá no esqueminha do começo da aula. Então nós temos a potência útil, que seria o nosso N%, a potência total, que seria o nosso 100%, e a potência dissipada. Tá? Então, a partir desse momento, a gente pode ensinar vocês a calcularem o rendimento percentual do gerador. Ou seja, quantos por cento da energia total é transformada em energia útil. Então, a gente pode usar uma proporção. Se a potência total é 100%, 100 dividido por 100, a potência útil é N. Então o que nós teremos aqui? Que N vai ser a potência útil dividido pela potência total. Essa é uma das expressões de rendimento. Ou N é igual. O que é potência útil? I vezes U. O que é potência total? I vezes Z. I vezes U, I vezes Z. I dividido por U, por I, U vezes Z. Corta os Is. Ou seja, esse N é um valor entre 1 e 0. 1, rendimento 100%, quando ele é ideal. Abaixo de 1, gerador real. Então não existe um gerador real com 100% de rendimento. O circuito indicado é um conjunto de uma bateria não ideal, portanto real, e uma carga resistiva, lâmpada L, quer dizer, carga que está ligada na bateria, então é um resistor. Toda lâmpada é um resistor, carga resistiva. O gráfico representa a curva característica da tensão U versus a corrente e que a bateria fornece a diferentes cargas. Considere que a bateria esteja operando com uma particular lâmpada, a qual fornece a particular corrente de 6 amperes. Determine item A, a força eletromotriz da bateria, no item B, a resistência interna da bateria. Então vejam bem, essa curva aqui, que ele fala curva, na verdade é uma reta, característica de um gráfico, obedece à função de um gerador real. Portanto, eu não tenho aquele valor do U máximo aqui, ó, que seria o valor do E, e eu não tenho o valor da corrente máxima, que seria o valor da corrente de curto-circuito. Então não dá para fazer aquela equação do ICC direto. Mas como eu tenho essa reta e esses pontos que tem essas coordenadas abscissa e ordenada, dá para a gente usar na função. E a gente vai criar duas incógnitas. Por exemplo, o primeiro valor do U que eu tenho aqui é 10. Eu não conheço a força eletromotriz, não conheço a resistência interna, mas eu conheço a corrente para esses 10, que é 4, olha lá, ó, XY. Qualquer outro valor que você pegar aqui, também vai dar certo. Então se eu pegar o 6 para a DDP e o 12 para a corrente, a gente monta um sisteminha
de duas equações e duas incógnitas. Vamos transpor ele aqui, ó. Ficaria, vamos lá. Como ficaria? 10 igual a E menos 4R. 6 igual a E menos 12R. Olha o sisteminha. A gente pode subtrair uma equação da outra para eliminar incógnitas. 10 menos 6, 4. E menos E, 0. Menos 4R menos 12R acaba dando mais 8R. Então, olha lá. 8R igual a 4. Então, R igual a meio ohms. Aí, com esse R, você pode voltar em qualquer uma das duas equações aqui. Ou nessa, e calcular o valor do E. Volta aqui, ó. 4 vezes meio, 2. Então, esse E daria 12 volts. Acabamos então de resolver a alternativa A, uma força eletromotriz de 12 volts, e a alternativa B, uma resistência interna de meio ohms. No item C, ele pede a resistência da lâmpada. Lembrem que a corrente elétrica que vem do gerador, ele diz no texto que era uma intensidade de 6 amperes. Como a gente já tem o valor da força eletromotriz que o gerador fornece e a resistência interna, a gente vai calcular a DDP para esses dados. A força eletromotriz era 12, a resistência interna era meio e a corrente agora no circuito é 6 amperes. Então, essa DDP fornecida pelo gerador, 12 menos 3, nós vamos usar 9 volts. Portanto, essa DDP, ela está aqui, pessoal, ó, entre os pontos A e B, onde estava conectado o gerador. Então, essa DDP é 9 volts para 6 amperes, usando a equação do gerador. Aqui é a DDP que me faltava. Agora a gente pode fazer a primeira lei de Ohms, já que a lâmpada é um resistor. URI 9 de DDP, 6 da corrente, então o valor da resistência da lâmpada é de 1,5 ohm. Na lâmpada, que é um resistor, a gente pode fazer a potência dissipada, óbvio. Então, no item D, ele pede a potência dissipada nessa lâmpada. Essa potência dissipada, ela é igual à corrente de 6 vezes a DDP, que é 9. Então, nós vamos ter uma potência de 54 watts. Ele pede também o rendimento da bateria na situação de operação. O que é o rendimento? Tem duas maneiras aqui de fazer o rendimento, pessoal. Uma equação de proporção, onde esse E, que vale 12 volts, é 100%, e onde a DDP que ele fornece, que vale 9 volts, é N%. Tá? Então, quem seria o nosso rendimento? Multiplicando em cruz, você vai ter o quê? A DDP dividido pela força eletromotriz. Então, nós vamos ter 9 dividido por 12, que dá 0,75. Portanto, 75% de eficiência. O segundo exercício, pessoal, ele diz que você tem um circuito misto constituído por fios ideais e formado por 3 resistores. O primeiro deles, o R1, associado em série com outros dois, R2 e R3, sendo que esse R2 e R3 estão associados em paralelo entre si. Nas extremidades do circuito, liga-se um gerador ideal, que aplica nas extremidades uma diferença de potencial de 30 volts. E aí ele pede qual é a corrente elétrica no circuito misto. Então a primeira coisa que a gente tem que entender é que ele ligou nos extremos dessa associação mista um gerador. Só que esse gerador ele é ideal, então portanto ele não tem o resistor interno. Então a gente não desenha a sua resistência R.
Então tem o E. E ele falou que esse E é a força eletromotriz. Ah, mas ele não falou em força eletromotriz. Não precisa. Porque quando o gerador é ideal, ele não tem as perdas térmicas. Então esse U é igual a E. Portanto, nós temos 30 volts. Basta fazermos o que então? Associar esses dois em paralelos. Por quê? Porque ele quer essa corrente aqui, ó. E essa corrente, e ela vai se dividir. Então, se a gente associar esses dois em paralelos com esse em série, a gente tem um resistor equivalente. Quanto dá esse paralelo, pessoal? Olha lá, ó. 1 sobre RP igual a quem? 1 sobre R1 mais 1 sobre o R2. 1 sobre RP, 1 sobre 20 mais 1 sobre 80. Mínimo 80 dividido por 20 dá 4 vezes 1, 4. Aqui dá 1. Aí, pessoal, 80 por 80, 1. 5 RP, 5 RP, 80. Então, RP, 16. Se aqui 16 com 14, quanto nós vamos ter? Tudo, ó, RP, 16. Então, nós vamos ter um de 16 aqui. Em série com 14, 30, né? Então, pessoal, aquela associação mista, representada por um resistor total da série equivalente, 30 ohms. E a DDP? 30 volts. Gente, puramente o quê? URI. U igual a RI. Então, a nossa DDP, que é a força eletromotriz, 30. O resistor, que é o RS, 30. A intensidade da corrente, então, no circuito é de 1 ampere. Então, isso a gente tem na alternativa A, pessoal. Então, vamos lá, pessoal. O terceiro exercício, ele é literal. Mateus, estudante da IFMG, monta um circuito com 4 lâmpadas idênticas, representadas pelas resistências R1, R2, R3 e R4, uma bateria ideal de tensão V, que a gente chama de U, ele chamou de V. Inicialmente a chave está aberta como representado. Ótimo. Mateus analisa o circuito antes e depois da chave ser ligada. Após o fechamento da chave, Mateus verifica que... Então veja bem, olha que ele fala, a bateria passa a fornecer uma tensão maior. A tensão da bateria, pessoal, como ela é ideal, não tem resistência interna nenhuma desenhada aqui, essa DDP é E. E como ela é ideal, é só lembrar lá na nossa teoria. Ela é uma constante, então ela não aumenta e nem diminui. O que pode acontecer? Conforme você vai inserindo novos resistores, se eu aumentar a resistência total, a corrente diminui. Se eu diminuir a resistência total, a corrente aumenta, menos resistência. Então presta atenção que vai acontecer isso. Essa chave aqui estando aberta, não passa corrente para cá. Então esse resistor R4 está desconectado. Então isso vira um circuito série. Os 3 resistores são percorridos pela mesma corrente. Então o resistor 2 ele está sendo percorrido pela corrente I. O resistor 1 e o resistor 3 continuam em série. Quando eu fecho a chave, lembra que agora, fechando essa chave, eu conecto esse resistor 4 em paralelo com o R2. E quando você faz a resistência paralela, o valor da resistência de um paralelo é sempre o valor menor que um desses 2 resistores. Por exemplo, você pega um resistor valendo 6 e o outro resistor valendo 3. Um é 6 e o outro é 3. Se você fizer o paralelo deles, das 2. E se você fizer uma série, dá 9. Então a série aumenta, o paralelo diminui o valor da resistência total. Então, pessoal, só prestar atenção. A hora que eu fizer esse paralelo, com certeza essa resistência vai diminuir. Essa corrente vai aumentar. Essa daqui aumenta aqui. Mas quando eu fecho a chave, ela fica dividida por 2. Porque ela vai dividir aqui, ó. Se ela fica dividida por 2, a corrente na resistência
de valor R2 ou no resistor 2, tanto faz, na resistência de valor R2 ela fica menor. Isso mostra justamente na alternativa D. A corrente na resistência de valor R2, no R2 diminui. Já que ela se divide em duas aqui, ó. Beleza? Então, alternativa D, o terceiro exercício. Pessoal, qualquer dúvida, amanhã na aula vocês podem me chamar aí para tirar essas dúvidas, tá ok? Estarei online com vocês no WhatsApp aí, tá bom? Qualquer coisa pode me chamar no privado também.